A Macieira, capítulo 9. Bem, depois do Carlos ter pensado num estado meio ainda dormente do que se tinha passado, lembra-se, bolas, sob fallout ou sob uma radiação resultante de uma explosão nuclear, em altura ou não, e se houve um EMP, que é aquilo que parecia óbvio, ao Carlos, eu tenho que arranjar um sítio num edifício, uma cave, onde fique na extremidade mais longínqua do acesso ao ar livre. Preciso arranjar, entrar num prédio onde fique estilo no andar do meio, não no resto do chão, não à beira do telhado, por causa da radiação. Preciso basicamente de encontrar abrigo e ficar no centro, não vou ficar aqui na cena da linha, independentemente de ser dia ou não. Acorda, Carlos, caraças. Mas há americanos por aqui perto. Sim, haveria, mas se os helicópteros deles também foram danificados por pulso eletromagnético, eles também estavam com dificuldades. Os equipamentos teriam sido possivelmente fritos, apesar dos equipamentos militares às vezes terem mais resistência. Ou seja, eles estariam sem comunicações por causa dos rádios, teriam perdido os seus helicópteros, poderiam ter perdido muitos dos seus veículos. Eram outra variável da equação. Haviam americanos armados, possivelmente a pé, com dificuldades de transportes, e lá está, a bicla fazia jeito, mas a prioridade era entrar num sítio fechado. Caminhar em direção à bicla era caminhar em direção aos americanos. Então, arrumar as coisas rapidamente, pensa o Carlos, arrumar as coisas rapidamente. E arrumar as coisas era basicamente arrumar o saco Vivi, o saco cama, o liner. Isso foi feito rapidamente. E em 5 minutos o Carlos tinha que meter-se dentro de num edifício. Se iria por o lado da linha, mal tivesse uma hipótese de, em vez de ir para o lado da estação da trofa, iria para o lado que fosse possível. Logo que lhe fosse possível sair da linha. E depois, uma garagem, uma casa privada, qualquer coisa, poderia ter que haver necessidade a fazer alguma coisa que fosse durante um período normal, se vivesse um período normal, que seria ilegal. Ok, arrumou as coisas rapidamente, porque pensou, quanto mais tempo, agora já mais consciente, quanto mais tempo eu estiver aqui ao ar livre, mais estou exposto. Não lhe parecia que estivesse a haver fallout, que era a chuva das cinzas, mas, ok. E outra coisa, tinha arrumado o Vivi, que é o saco exterior que cobre o saco de cama, o saco impermeável que cobre o saco de cama. Lembrou-se, é melhor colocar uma máscara e uns óculos mais completos. Os óculos de proteção mais completos, basicamente. Assim fez. Colocou uma máscara de filtração de ar, tipo FP2, como aquelas que se usavam em certa parte, como usavam os profissionais de saúde durante o período do Covid. Muito bem. Ok.
arrumou as coisas, ainda com uma saca enrolada debaixo do braço, basicamente, para não, com uma dry bag, uma saca estanque, e mete a mochila às costas e começa a seguir durante o dia a linha. Uns metros depois, poucos metros depois, à sua direita tinha um acesso para fora da linha. Vê um grande pavilhão, estilo Centro Desportivo da Trofa ou qualquer coisa, e pá, pareceu-lhe fixe. Rondou um bocado à volta do pavilhão, era uma zona um bocado isolada. À sua esquerda tinha uma sucata de grandes dimensões para trás ou ao lado do centro desportivo, isto do outro lado da linha. Depois, para o lado do centro desportivo, tinha estilo uma zona industrial. O Carlos chega à beira da zona do centro desportivo, estava fechado. E parecia que já estava fechado há algum tempo. Procurou o estilo uma entrada, uma janela, etc. A maior que havia era junto estilo de uma entrada principal. Pá, lá teria que partir o vidro. Era um vidro grande, depois taparia com o saco de lixo que cobria o saco de lixo industrial que cobria o tapete de isolamento para o solo. Pá, havia pedras, será que conseguia arranjar algum paralelo ou assim, mas o vidro não iria partir facilmente, porque com certeza tinha uma película externa, mas não havia problema e ele daria conta disso. Pá, procura, bem, havia estilo calçada portuguesa aquela pedra. E o Carlos pega numa dessas pedras, pá, do tamanho do interior da mão, e atira ao vidro. Nada de especial aconteceu, apenas uma marca. Em breve, o Carlos pensou bolas, em último caso. Tenho aqui a sucata ao lado. Se conseguir, pego numa vela de um carro, numa vela de ignição de um carro, e aquela sucata poderia vir a fazer muito jeito. Pego na vela de ignição de um carro, parto com uma pedra aquela parte de cerâmica branca que faz parte das velas e, atirando um bocadito daquela parte partida de cerâmica branca, os vidros partem, atirando ao vidro. Mas isso já era perder ainda mais tempo ao ar livre. Ok? A seguir, pega e havia coisas, por exemplo, na sucata que poderia atirar, estilo porcas, qualquer coisa, um carro, para quem sabe, podia ser uma fonte de recursos. Mais à frente vê uma pedra maior, não, tinha um paralelo, tira o paralelo ao vidro várias vezes, prás, o vidro parte, racha, não abre completamente. O Carlos pega na maglite, começa a esburacar o vidro até caber, até poder entrar o seu corpo. Ele começa a ceder aos poucos. O Carlos tinha, entretanto, calçado umas luvas. Chegou a um ponto que conseguiu entrar. A seguir,
não havia ali ninguém, ainda bem que era uma zona industrial, etc. Mas também não sabia se alguém interviria ou até se juntariam a ele. Mas ali é um centro desportivo abandonado, não era um chamariz especial. Entrou, depois pensa, bem, tem que fechar aqui uma possível entrada de ar ou assim. Pega no saco do lixo industrial, fita cola ou fita adesiva, trouxe. Não se lembrava muito bem, mas lembrou-se de que tinha adesivo para ligaduras, para feridas no estojos de primeiros socorros, com umas fitinhas a prender o saco de lixo, a fazer de selo, portanto, isolante contra o vidro. Lá prendeu o saco de lixo e começou a explorar o complexo. Basicamente o complexo havia uns balneários, uma espécie de uma varanda, e depois havia assim vários campos, estilo um campo de basquete, um campo assim de vôlei para as pessoas jogarem, um ainda com areia, uma caixa de areia no chão, etc. O Carlos foi mais para o centro do edifício, do pavilhão, do interior do pavilhão. Não havia assim nada de muito especial a nível de bancadas. E sentou-se estilo no centro do pavilhão, apesar de não ser estrategicamente a melhor parte, mas pensou em fazer um dos procedimentos de proteção quando há possíveis resultados de possíveis ataques nucleares. Não tinha pastilhas de iodeto de potássio, então pegou no betadine, quantidade normal, quantidade de estilo como uma colher de sopa, e espalhou o betadine na parte interior dos cotovelos, esfregou também portanto, na barriga, à volta do umbigo, por o interior também no interior dos pulsos. Aproveitou para pôr também na parte da garganta, na parte do pescoço, porque o problema é que a ideia é em que a glândula tiroide não absorva da forma como absorve o iodo radioativo, e era isso que fariam as pastilhas de iodeto de potássio. E a seguir pensou, bem, onde é que será melhor, qual é que será a melhor saída no momento. Pensou, bem, se eu conseguir chegar à minha Beagle, se ela ainda não foi apanhada, será que eu tenho eu sei que tenho 8 horas de luz com a Maglite 4D. Fugir, as pessoas agora iam perceber, até para se distrair, apesar de ser uma perda de energia, lá está, haveria ainda muita comida escondida em certas casas das pessoas que se abastecem para o mês e assim. Muitas das pessoas não iriam saber onde ir buscar comida, mas havia comida escondida em muitos sítios que as pessoas muitas vezes não imaginam, desde máquinas de venda de alimentos até entrepostos comerciais, mas em breve ia ser o caos. Ok. Bem, de uma forma ou de outra, pensa ao Carlos, o que é que eu posso
fazer-se, alguém vir aqui o vidro partido e tentar entrar aqui. Armários e equipamentos, não havia basicamente nada. O centro esportivo parecia já estar fechado há algum tempo, sem ter estado em atividade. Cadeiras, mesas, não. Nada de especial. Bem, espalhou o betadine e vamos ver os balneários, até porque só tinha 1/4 litro de água. Quando chego aos balneários, um cheiro horrível. Um cheiro mesmo a caca. Pura. Próximo a saber, quase tapando um bocado o nariz, apesar de estar com a máscara. E vê que uma própria sanita tinha transbordado com os esgotos. E pensa, ok, claro, aquilo que tinha visto muitas vezes no treino. A luz já tinha falhado há uns dias. As bombas dos esgotos e que ajudam a levar os esgotos até aos seus pontos de descarga no oceano tinham falhado e basicamente em grande parte das casas das pessoas tinha havido um refluxo e os esgotos tinham saído pela própria sanita e pelas outras caixas e assim. Ok. Bem. Isso era uma coisa a contribuir mais para a loucura global, para aquilo que iria constituir a loucura global das pessoas. Ir buscar a bicicleta de dia, nem pensar. Também sem eletricidade para ligar uma rebarbadeira e assim para cortar o forte contra-gatunos que tinha a apertar a bicla, a prender a bicla. Seria complicado, muito complicado, mesmo com aquelas grandes tesouras de corte de metal. Seria complicado exatamente alguém que estivesse estar naquela posição para safar a bicla. De repente ouviu aquilo que lhe pareciam ser 4 tiros. Os americanos andavam pela cidade e não iam... Possivelmente andavam também portugueses pela cidade, mas os americanos em muito maior número, e os americanos iriam comer e servir-se, apanhando os recursos, entrando nas casas. Mas uma prioridade do Carlos era a água. Bem, vamos ver se há água nas canalizações ou se nas casas de banho os depósitos dos autocolismos eram exteriores e se poderia aceder à água que estaria no interior, ou se eram interiores e teria que, até certo ponto, partir um bocado de parede. Mas o que é que tinha para partir parede? Ali nada de especial, talvez conseguir algum ferro lá dentro e assim iria ser complicado. Acabava por ser talvez muito melhor ir, se fosse preciso, fazer uma expedição à sucata do outro lado e na sucata abria a água, mas era preciso evaporá-la e apanhá-la estilo numa manta de emergência e depois juntá-la aos poucos, mas era um processo super longo e é normal dizer-se que em situações de catástrofe aquilo e situações de falta de eletricidade
aquilo que fazemos normalmente, ou que fazíamos, porque agora a vida já não era como antigamente, pensou o Carlos, aquilo que faria normalmente agora demoraria 100 vezes mais tempo. A melhor maneira era abrir a torneira e ver o que é que haveria nos canos. Abriu, pôs a sua caneca de inox debaixo e, graças a Deus, saiu água. Encheu aí meia caneca, que seria para aí que é para aí 125 centilitros. No entanto, pensou na sucata, quanto mais não seja na água de limpar os vidros dos carros, nos depósitos de água de limpar os vidros dos carros, há água. Mas é preciso evaporá-la para tirar os químicos e depois evaporá-la, mesmo que fosse para uma manta de emergência, aquilo que conseguiria apanhar era mínimo. Pá. Bem. Procurou os balneários, não eram com depósitos de autocolismo externos. Espera aí, pensou noutra coisa. E com um cheiro nauseabundo. Espera aí, mas há não só a água que eu haveria aqui do lavatório, mas deve haver também nos orinóis. Vou à saída da água dos orinóis, encosto a caneca à parede do orinol, carregou no primeiro, disparou, apanhou água. Carregou no segundo, apanhou água outra vez. E em breve tinha 1 litro junto na sua garrafa de Nalgene. Tinha que esperar um bocado, ter um bocado de paciência. Deitou uma pastilha purificadora para 1 litro. Tinha que esperar para aí meia hora. Mas não tinha relógio. Como é que contava meia hora? Tinha que calcular. E depois deitava aí meia pastilha de exaustar, das que tinham num tubo, para tirar até um bocado do sabor da pastilha purificadora, que é aquele sabor mais alexíbia, mais estilo a cloro. Ok. E até para repor eletrólitos. E saiu dali da casa de banho porque o cheiro era horrível, não é? Ok. Pôs a pastilha e calculou. Ok, quanto tempo é que demora a arder a pastilha que eu vou pôr no meu mini fogão, onde vou colocar uma acendalha para cozinhar um bocado de esparguete e do feijão, até porque começava já a haver estilo uma dorzinha de cabeça, quase certeza da falta de alimentação, e tinha para aí 4, 3,5 barras de ração, mas depois pensou, bolas, não posso ainda cozinhar porque tenho que esperar que a água, preciso para aí de tenho que cozinhar na caneca, preciso para aí de 200 mililitros de água e não tenho a água ainda purificada. Mas depois pensa, não, espera aí, a água vai purificar porque
purifica com o próprio processo de fervura. Ok? Mas, de uma forma ou de outra... Não, vamos a isso. Assim o fez. Sabia que o gel químico que iria colocar duraria para aí que é? Para aí 6 minutos a queimar. Ok? Encheu a caneca, partiu o esparguete de forma a caber em pedaços pequeninos, uma parte do esparguete que tinha, juntou o feijão e pôs o cubo de gel combustível e começou a cozinhar. Quando estava cozinhado, tinha 6 minutos depois calculou que demoraria para aí 5 minutos a comer, seriam 11. E depois sabia que, ou soube que, poderia fazer uma conta. Ou seja, 1 hora, se 1 minuto são 60 segundos, 30 minutos são 30 vezes 60. 30 vezes 60 são 1800 segundos. Podia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. E sabia que podia até fazer as contas, tinha um lápis, tiraria, portanto iria fazer 20 vezes 60 segundos, teria que contar até 1200 para esperar que a pastilha purificadora fizesse efeito. Apesar de depois ter pensado, bolas, agora a pastilha já estava deitada e tinha deitado também uma parte na refeição. A proteína vinha do feijão, mas era pouco, era preciso apanhar estilo animais e assim. Havia muitas, o Carlos, com os conhecimentos de sobrevivência que ele tinha, mas tinha que se afastar dali porque era uma cidade e estava muita gente, significa muita complicação, significa muita coisa que pode correr mal. Forças, pelo menos sabiam 4 portugueses, pelo menos, se não tivessem sido já apanhados, mas desconfiava que não, com armas de guerra. Havia GNR e PSP com armas. Em breve deixariam as suas fardas, iriam proteger os seus interesses. E havia uns americanos em maior número. Depois de comer, esperou um bocado ainda antes de contar. Voltou a ligar o rádio, nada. Morto completamente. Fogo. Pensa ao Carlos, bolas, eu que tinha a hipótese de, espera aí,
há o farol de trás da bicicleta. Tem aquela tampa vermelha, mas eu posso tirar e ele aguenta para aí a piscar 200 horas, permite-me viajar à noite. Mas depois pensa, bolas, se é de LED, não é de lâmpadas de incandescência como a Maglite, e possivelmente vai queimar, ou já queimou, havendo um EMP. Como é que iria arranjar proteínas nas próximas cenas, próximas horas? Bem, teria que ir ao MaxMat. E o que era importante do MaxMat? Que as pessoas se esqueceriam. Bem, havia milho cortado para pombos e rações estilo para periquitos e assim. Ficar no MaxMat com os americanos lá e assim não, porque em breve e tinha rações e assim, em breve as pessoas iriam ir lá. Nem que fossem os agricultores ou pessoas que tivessem animais ou caraças, animais de estimação, iriam também manter os animais de estimação. Ficar não era o ideal, mas ficar para já convinha ficar um dia, pelo menos, não me parecia que tivesse a haver Fallout. Então quais eram as listas do MaxMat? Ora bem, iria trazer um bocadinho de rede enrolada, daquela rede de estilo que serve para fazer o exterior das capoeiras, porque com essa rede conseguiria atrair pombos e criar uma armadilha. Podia fazer estilo como se fosse meio cilindro, colocava milho no interior, o próprio milho partido ou assim poderia ser aquecido e comido. Chamaria pombos para o interior dessa redezita. Havia rede também daquela que serve para proteger as colheitas dos pássaros. Amarrada numas pontas com umas pedras, dava para atirar em cima de alguns pombos. O Carlos sabia, os pombos vão-se alimentar normalmente às fazendas ao pôr do sol e ao um bocado antes do anoitecer, às fazendas ou às quintas, e depois vêm de regresso para os seus pontos na cidade. Ou seja, se quisesse apanhar pombos nas cenas da cidade, normalmente ficam nos frisos dos monumentos antigos, igrejas, ou debaixo de varandas de prédios, em sítios onde tenham abrigos, onde tenham estilo palas, etc. Em reentrâncias e nichos, em jardins. E teria que ser estilo ao nascer do sol. Como é que ele podia apanhar pombos? Ora, exatamente com a tal armadilha, com a rede. Outra coisa que iria trazer do MaxMat mas era melhor fazer uma lista. Pegou no papel que tinha para notas, escreveu milho, ou comida estilo para melros, ou comida de periquitos ou papagaios. Os pombos iriam a isso. Ok, portanto milho, comida para periquitos ou papagaios. Se não houvesse milho, rede, um bocado de rede, uma machadinha, e aí 2 latas de spray. 2 latas de spray porquê? Porque o spray iria ser o spray, a tinta em spray iria ser quase como o spray de pimenta para legítima defesa. Era chato, mas poderiam ir tentar matar o Carlos e era uma alternativa. Mas para isso tinha que esperar 24 horas. Era o ideal, esperava 24 horas. Entretanto,
estava-se portanto, na segunda de madrugada tinha sido o EMP. Ok. Vamos ver, interessante, havia muita confusão na cidade. As pessoas iriam, o Carlos sabia que só podia viajar de noite e depois pensou, bom, mas se não se passou nada, eu não estaria melhor em casa, onde tinha muito mais recursos, até pelo menos para aí 15 dias de comida. Mas exatamente no ponto onde estão os americanos, com as pessoas que sabiam que o Carlos estava ligado a cenas assim de sobrevivência e já tinha chamado a atenção da farmacêutica. Agora não havia que voltar atrás. As pessoas em breve iriam, se é que se lembrariam em parte, muitas das pessoas nem se lembrariam dos recursos às vezes que tinham à mão, mas muitas ainda tinham comidas e assim, ok. E muitas ainda não estariam a aceitar ou não aceitariam o facto de que as coisas estavam tão más como estavam. Bem, a água e a umidade que, junto com que tinha cozinhado a esparguete, sabia por agora, nem precisava de contar estilo até 1200. Bastava esperar. O que é que era preciso fazer? Era preciso montar se conseguisse estilo um alarme qualquer para se alguém entrasse e o apanhasse a dormir, se alguém entrasse por a parte do vidro partido. Se as coisas voltassem ao normal, pois mais tarde teria que ir ter com os responsáveis e pagar o vidro partido. Havia ainda essa consciência de esse assumar daquilo que é a consciência da pessoa, não é? De uma pessoa séria. Como o Carlos era, ou até certo ponto pensava ser. Bem, uma das coisas importantes e que tinha falhado nos últimos dias e assim era dormir. Qual era a melhor maneira? Estava cansado, não me parecia assim a melhor maneira. Pensou, bem, como é que eu prendo, como é que eu faço estilo uma armadilha para podia fazer estilo com garrafas que partissem ou com latas ou assim para fazer barulho, mas era complicado. Talvez disfarçar um bocado a posição onde me deitasse. Era importante ficar aquele dia estilo a dormir e a descansar. Também gastaria menos calorias. Dar um dia. Com pouca comida, o que é que podia fazer? Ok. Tinha para aí 800 ml de água, 3 quartos de litro. Ok. Já sabia quais eram os objetivos a seguir. Eram ir ao Maximat, já sabia o que queria. E depois sair, porque assim, se fosse bicicleta de dia, muitas pessoas teriam bicicletas e começariam a usá-las.
Hoje em dia muitas pessoas têm bicicletas para recreio. A vantagem era a noite, mas tinha também apenas 8 horas de duração de luz, mas depois pensou, até pode ser que no Maximat hajam pilhas D das grandes, não são das mais utilizadas. E depois onde é que poderiam ser arranjadas? Poderiam ser arranjadas porque servem muitas vezes para os aquecedores, para os esquentadores, para ativar o piloto, que é aquilo que produz a faísca da chama. Depois havia muita coisa que se podia fazer com os conhecimentos do Carlos e assim, mas também agora se tornava cada vez mais arriscado, ou se tornaria cada vez mais arriscado, o negociar e trocar com as pessoas. Porque o Carlos estaria sozinho, as outras não sabia qual era o nível de desespero das outras pessoas. Apesar de, a princípio, se negociasse com algum agricultor ou assim, não estaria talvez o agricultor muito desesperado, mas, lá está, o Carlos tinha, quanto mais não fosse, aquela grande Maglite. A Maglite tinha que passar para dentro da mochila. Porque a Maglite era luz, e luz seria pretendida. Luz significava movimento à noite. A Maglite acabava por ser uma das vantagens a lanterna. A Maglite acabava por ser uma das vantagens do Carlos. O Carlos começou a pensar, a situação a minha também é um bocado horrível. Às vezes eu fiz um blackout e posso estar pior do que pessoas que não o tivessem feito. No entanto, tinha umas horas de adianto porque já estava mais no interior. Mexer-se mais para Nordeste, com os rádios queimados e tudo queimado, não haveria informações, não haveria grande parte dos carros a funcionar. As pessoas... Será que as autoridades conseguiriam, como o Carlos saberia fazer, se fosse preciso, mas precisava de uma comunidade pequena, organizar as coisas em torno do abastecimento da cidade e dos agricultores, etc. Não lhe parecia sem comunicações e assim, não lhe parecia que houvesse capacidade de talvez os políticos, não sabia. Era uma incógnita. Havia algo em que pudesse o que é que podia pôr a tapar aquele vidro. Por outro lado, pensou, o que é que as pessoas pensariam agora estilo num pavilhão desportivo? A pequenada viria para aqui, estilo, nem que fosse estilo jogar futebol, ou assim, talvez. Via o vidro partido ali com um saco preto a tapar. O que é que o Carlos iria fazer? Talvez o melhor fosse deixar-se descansar, não fazer nada, arriscar a ir à sucata e sair fora da proteção do pavilhão e mais do centro do pavilhão, onde mais afastado das paredes tinha mais uma proteção contra as cenas nucleares. O que é que eu tinha que fizesse barulho? Pensa ao Carlos. Não tinha latas, não tinha garrafas de vidro, não tinha... O melhor seria talvez pôr uma corda, tinha para aí que é 8 metros de paracord, de corda de paraquedista, que amarrasse, por exemplo, se alguém entrasse lá, que amarrasse estilo ao tornozelo ou a um pulso,
basicamente pouco adiantava, não havia móveis para pôr contra a janela, não havia basicamente nada. Arriscava a não pôr nada. E onde é que prendia o paracorde? Ir à sucata buscar coisas que fizessem barulho ou assim uma corridinha por segurança e quanto tempo é que essa corridinha lhe daria? O que é que poderia fazer? Estilo pôr com 2 paus ou 2 cenas, e depois paracorde estilo em cruz. Mas estava a gastar energias, no entanto, talvez lhe parecesse melhor e apanhar outra saída. E apanhar outra saída, porque se aquela era a única, conseguiria saída por outro lado do pavilhão. Mas o cansaço já se fazia sentir e em breve o Carlos decidiu que poria uma cruz de paracorde por trás da cena do vidro, por trás do saco, preso com adesivo, e não havia mesmo nada basicamente que pudesse fazer. Pegou no Victorinox e o estilo adormeceu com ele na mão. Dormiu horas. Ninguém entrou. Estávamos quando acordou, estava na madrugada de terça para quarta, na madrugada ou na noite, não sabia, de terça para quarta. Ia comer um quarto. Tinha fome, mas tinha dormido. Dormir era importante, super importante. Rezou um bocado, já era noite. E decidiu que era a altura de se dirigir ao Maxmat. Mas antes pensou também que outra coisa que era importante no Maxmat eram sacas de lixo, porque até serviam como abrigo e assim. E depois dirigir-se-ia mais para o interior, onde em populações mais pequenas conseguiria ter uma outra visão. Ok. Ora, portanto, quando acordou era noite, o Carlos pensou que seria a noite seguinte, até a noção do tempo de certa forma se perdia. Era a noite seguinte
ou era à noite que se seguia, acordou, arrumou as coisas, tinha posto pouca coisa, basicamente só tinha posto o tapete isolante no ar, portanto o tapete isolante no ar não, o tapete isolante no chão, que tinha enrolado, a mochila tinha tinha amarrado com um bocado de paracorda ao seu pulso, como já tinha feito anteriormente, e comeu 1/4 de barra de ração de emergência. Tinha agora 3 1/4, basicamente. Deixou passar aquilo que seria estilo meia hora. Ou deixava passar mais? Pensou o Carlos. Mais um dia aqui, não. Estava com a máscara e com os óculos. E decidiu, ok, é noite, não sei há quanto tempo anoiteceu. Está na altura de partir para ver se encontrava a bicicleta intacta ou no sítio para ir ao Maxmat e seguir a sua caminhada sem informações nenhumas, sem nada, como toda a sociedade. A desolação do apocalipse em breve se espalharia. Talvez numa cidade mais à frente conseguisse encontrar algum rádio a funcionar ou assim, ou numa cidade ou numa população, basicamente numa aldeia. Teria que evitar os centros urbanos. Seria um caos. Quanto menos pessoas conseguisse encontrar e sobreviver, melhor. Daí que as armadilhas e os conhecimentos de sobrevivência fossem muito importantes. Começou a arrumar as coisas, preparou a cena para ir ao Maxmat, que teria que estudar também. O saco deixaria ao ficar na janela, só tirou o paracorda e cruzado da parte de trás. Deixaria ao ficar na janela, aliás, podia pôr do lado de fora. Só estilo para as pessoas terem a noção de que o vidro estava partido, não se magoarem. Havia ainda essa consciência e preocupação com os outros, que em breve, à medida que a água ia faltando e que a água já faltava e assim iria faltar às pessoas, as doenças iam começar a aparecer, as populações iriam ser um foco de violência, um foco de conflitos, que os quais generam em violência, e teria que partir para o resto da sua missão de sobrevivência, basicamente. E iria encontrar, estava também o Carlos a pensar, também pensava, é importante também dar atenção ao espiritual. Como é que sobreviveriam as comunidades e os padres? E depois pensou também, e listas daquilo onde existem alimentos que as pessoas não têm ideias de que eles possam lá estar. Estilo armazéns de abastecimento, as pessoas vão pensar estilo nos agricultores e assim, mas todas as pessoas neste momento estariam a guardar os seus estoques pessoais, e o Carlos poderia estar e estaria em muitas situações piores do que algumas pessoas, só que sabia que tinha que se mover, porque
teria que fugir aos esgotos, à doença, os ratos iriam se aproximar de quem tivesse comida, e era esse o plano. Mais meia hora, ver como é que o tempo estava, muito cuidado com a utilização da lanterna, porque poderia ser também visível, habituar, se fosse possível, a visão à noite, utilizar uma cam light coberta, significava utilizar a segunda que tinha, e utilizar a segunda que tinha, utilizar o copo com azeite e com um pavio, estilo uma velinha, tapada com ou embrulhada até que fosse numa cena de roupa. Iria ser visível do céu, mas pelo menos para ver o caminho em frente até à bicicleta. Depois à noite, no meio da noite brutal da cidade, com a Maglite teria que ser perseguido de bicla, pelo meio das estradas, pelo meio das ruas. Tinha que ser não, a melhor maneira era usar a segunda luz química. Tapava com papel de um lado ou punha por baixo da mão a iluminar o solo para não cair estilo em nenhuma cova, e teria 8 horas para essa noite, que iria ser uma noite de abastecimento, a noite da ida ao Maxmat. Qual era a lista? Milho ou comida para pássaros, rede, uma machadinha, spray para defesa. Ok, e aqui fica o 9º capítulo de A Macieira, a audionovela. Espero que gostem. Até ao capítulo 10.